Esse é, com certeza, o menor e mais eficiente computador que a Apple já lançou até hoje. Esse é o Mac Mini modelo base, que eu já vi por até $450 nos Estados Unidos. Realmente muito barato para o que a Apple está entregando. E no vídeo de hoje eu quero contar como tem sido a minha experiência com ele depois de várias semanas usando como meu computador principal. Vou comparar um pouquinho com o M3 Pro e M4, que eram os chips dos meus outros MacBooks Pro, e também com o iMac de 24 polegadas que eu usei por bastante tempo. Antes de entrar na análise em si, deixa eu explicar como eu uso esse computador. A gente usa muito para edição de vídeos no Final Cut, criação de aplicativos e serviços, principalmente com Python, e um pouquinho de Swift. A gente também usa bastante ferramentas de inteligência artificial para ajudar nos projetos, como o Cursor, e claro, o básico, navegar na internet, responder e-mails, ver vídeos, o que todo mundo faz no dia a dia. Bom, então começando, o Mac Mini é o modelo base. A única coisa que a gente colocou extra foi a porta Ethernet de 10 GB. Eu queria muito ter comprado o com 512 GB de SSD, mas eu acabei com esse de 256 e eu já explico o porquê. A porta Ethernet de 10 GB me dá acesso ao nosso servidor, então eu consigo armazenar os arquivos, inclusive fazer toda a edição de vídeo utilizando os arquivos que estão no meu NAS. Aqui no Mac Mini eu preciso de espaço apenas para os aplicativos instalados. Então, com 256 GB, esse armazenamento vai sim encher bem rápido. Hoje eu ainda tenho 60, 70 GB livres, então tá ok, mas o ideal pra gente seria mesmo 512 GB. Mas então, o motivo pelo qual a gente não comprou o de 512 foi porque a gente achou esse modelo na seção Refurbished da Apple com desconto de mais ou menos 200 euros. Foi um excelente negócio, mas com certeza eu recomendaria pegar um pouco mais de armazenamento. Sobre a porta de 10 GB, aqui no setup a gente tem 5 HDs de 12 TB no Synology e 2 SSDs NVMe de 2 TB cada, então são quase 4 TB só em SSD. Então, conectado via essa porta, eu consigo taxa de leitura e escrita de 800 a 1000 MB por segundo. É como se fosse um SSD conectado direto no Mac mesmo. E o melhor, todo mundo aqui na rede pode acessar essa pasta, tudo fica centralizado. Se eu trocar de computador, os arquivos também estão lá. Ah, mas não daria para comprar um adaptador Ethernet 10 GB? E até dá, mas eles são caros, grandes, esquentam demais e costumam dar problema com o tempo. A Apple não cobra muito mais por esse upgrade, então pra gente valeu super a pena já ter a porta ali embutida. É mais prático e mais confiável. Esse Mac Mini tem várias portas USB-C e isso foi uma das coisas que mais me animaram quando eu troquei de máquina. Antes eu usava um MacBook Pro com chip M3 Pro e para conectar tudo eu dependia de um dock. No meu caso era um da CallDigit, que realmente era muito bom, mas ainda assim não era perfeito. De vez em quando dava algum problema, eu tinha que desligar, ligar de novo, não era 100% confiável. Já no Mac Mini, isso mudou, ele tem 5 portas USB-C e no modelo base com chip M4, essas portas de trás já são Thunderbolt 4. Se você quiser Thunderbolt 5, aí você tem que pegar o modelo Mac Mini com chip M4 Pro. Mas, para ser sincera, a Thunderbolt 4 já tá mais do que suficiente para o que eu uso hoje em dia. Nenhum dos meus periféricos realmente precisam de mais velocidade do que isso. No meu uso diário, 3 portas já seriam suficiente, mas ter 5 me dá uma folga que eu acho muito bom. Então eu conecto tudo direto, sem precisar de dock, e o setup fica mais simples e confiável. Para a maioria das pessoas, isso já vai ser mais do que suficiente também, e se você já cansou de depender de hubs ou docks, vai entender a paz que é poder simplesmente plugar tudo direto no computador. Esse vídeo é patrocinado pela Yuza Law Firm, que pode transformar o seu sonho de morar nos Estados Unidos em realidade. Como a maioria de vocês sabe, eu moro fora do Brasil faz bastante tempo. Morei nos Estados Unidos por praticamente 10 anos e existem mais de 180 tipos de visto para quem deseja entrar no país. O que pouca gente sabe é que alguns desses vistos podem ser um caminho para residência permanente, o Green Card. E você pode ter também a possibilidade de migrar com visto permanente, como o EB1 e o EB2NIW. Mas claro que com tanta opção, uma ajuda profissional pode te orientar sobre qual tipo de visto é ideal para o seu objetivo, e isso é muito importante. Por isso, hoje eu quero recomendar para vocês o escritório de advocacia Yuza Law Firm. Eles são especializados em direito de imigração e estão sempre super atualizados com as políticas e regulamentações mais recentes dos Estados Unidos.
Então, se você quer transformar o sonho americano em realidade, conquistar o seu green card e trabalhar na maior economia do mundo, clica aqui na descrição ou use o QR Code para solicitar a sua análise de elegibilidade. O valor da consulta com o advogado é de $200, mas eles abriram uma exceção para os seguidores aqui do canal. Então, vocês não precisam pagar nada para essa primeira reunião com o cupom MM200. Obrigada, Dr. Otávio e toda a equipe da Yusa Law Firm por patrocinarem o vídeo de hoje. Sobre desempenho, ele é incrível. Eu já conhecia o M4, porque o meu MacBook Pro antigo também era M4 base, então eu já sabia que ele era bom. E eu queria ver também como ele se comparava com o M3 Pro, principalmente em exportar e renderizar os vídeos. E olha, na prática, no meu dia a dia, quase eu não sinto diferença, só se tiver muitos efeitos ou camadas pesadas, mas isso é raro nos vídeos que eu produzo. Se o seu trabalho exige processamento gráfico pesado o tempo todo, aí sim vale investir num chip Pro ou até num Mac Studio. Só que para a maioria das pessoas, inclusive pra gente aqui, esse Mac Mini super dá conta tranquilamente. Eu exporto vídeos de 10 ou 15 minutos em 2, 3 minutos, às vezes até menos, e geralmente nem fico esperando o vídeo exportar, tá tão rápido que não atrapalha o meu fluxo de trabalho. Agora, uma curiosidade, aqui a gente montou o Mac Mini embaixo da mesa, então a gente comprou um suporte no AliExpress e colamos com fita dupla face e pronto, setup super clean. E claro, ele é tão pequeno e bonito que, mesmo se você quisesse deixar em cima da mesa, ele combina com qualquer ambiente, qualquer setup. Agora, se você tá pensando em comprar esse Mac Mini, eu acho que vale a pena considerar alguns upgrades logo na hora da compra. Na minha opinião, para grande parte das pessoas, os 16 GB de RAM que vem nele já são mais do que suficientes. Eu, por exemplo, nunca precisei comprar um Mac com mais memória do que isso. Sempre dei conta de tudo com os 16 GB, inclusive edição de vídeo e programação. Agora, se você tá cogitando pegar 24 GB ou mais, aí eu já acho que vale a pena parar e pensar se esse Mac Mini é realmente o modelo ideal para você, porque, sinceramente, se você precisa de tanto RAM assim, talvez o Mac Studio faça mais sentido. Eu sempre digo isso, se você for sair do modelo base do Mac Mini, talvez já compense ir direto para uma máquina melhor. O upgrade que eu acho que realmente vale a pena é o do SSD. Eu recomendo muito pegar a versão com 512 GB ao invés de 256 GB. Eu mesma estou usando o modelo de 256 porque apareceu uma oferta muito boa no Apple Refurbished, igual eu já falei. Só que se não fosse por isso, eu teria pegado de 512. O de 1 TB, sinceramente, eu não pegaria, porque a Apple cobra muito caro por esse upgrade e eu não acho que vale a pena. Se você precisar de mais espaço, o que eu faria é, fica com os 512 GB e compra um SSD externo. E se quiser ir além, dá até para instalar um macOS num SSD NVMe externo, via Thunderbolt e rodar tudo por ele. Muita gente acha que isso é complicado, ou tem medo de desconectar sem querer, mas pensa comigo. O Mac Mini vai ficar paradinho ali na sua mesa, você não vai ficar carregando ele para cima e para baixo, então não tem tanto risco assim. E outra, mesmo o SSD externo bom ligado via Thunderbolt 4 vai ter uma velocidade bem próxima da de um SSD interno da Apple, então se você pensar num custo-benefício, vale muito mais a pena. Ah, e reforçando o que eu já falei antes, se tem um upgrade que eu acho quase indispensável, é a porta Ethernet de 10 GB. Mesmo que hoje você ainda não tenha internet com essa velocidade ou não use um servidor em casa, pode ser algo que você vai querer no futuro e, sinceramente, ter tudo centralizado num servidor, sem precisar ficar plugando e desplugando um monte de SSD, faz total diferença. Então, se for para investir em alguma coisa nesse Mac Mini, eu diria, pensa com carinho no SSD de 512 GB e na porta 10 GB Ethernet. Agora, Mac Mini ou iMac? E essa é uma pergunta que você tem que se fazer. O iMac é bonito, vem pronto para usar, só que com o Mac Mini você escolhe o monitor, teclado, mouse e som que você prefere. Por exemplo, aqui eu uso um monitor LG 4K de 27 polegadas, caixinha de som Edifier, teclado mecânico da Keychron e um mouse Logitech que eu amo. No final, paguei menos do que um iMac com os periféricos melhores. A única coisa que o iMac ganha é na tela 5K, mas eu prefiro ter uma tela maior e todos os periféricos do meu gosto. E ainda tem a vantagem que no futuro, se eu quiser trocar só o computador, eu posso manter todo o resto do setup, não preciso comprar nada novo. E diferente do Mac Mini, o iMac não tem opção de porta Ethernet de 10 GB. Se quiser, você vai precisar comprar um adaptador que é caro e grande.
Também dá para comparar com o MacBook Pro M4 base. Ele é portátil, só que custa uns 600, 700 dólares a mais nos Estados Unidos e você ainda precisa de um dock ou tirar cabos toda vez que você quiser levar ele para algum lugar. Então, talvez valha mais a pena ter um Mac Mini fixo em casa como seu desktop e depois comprar um MacBook Air para levar por aí. Eu faria isso. E eu acabei não falando antes, mas esse Mac Mini já com a placa de 10 GB custou apenas 700 euros na seção refurbished da Apple. Resumindo, eu tô adorando esse computador. Se você quer uma máquina para deixar na mesa, trabalhar, ver vídeos, fazer tudo com eficiência e sem gastar muito, esse Mac Mini é difícil de bater. Tô super satisfeita com esse setup e não pretendo trocar tão cedo. Em breve eu vou fazer vídeos separados mostrando como a gente edita usando o servidor, como a gente montou tudo e resolvemos também alguns probleminhas que apareceram. Então aproveita e já se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. Eu também quero mostrar meu setup completo, mas eu já adianto que esse Mac Mini é uma máquina incrível. Eu nunca vi alguém comprar e se arrepender, a não ser que a pessoa achou que teria um desempenho como o Mac Studio. Mas para a maioria das pessoas, esse é o computador dos sonhos. Já falei 20 vezes, mas eu tô super satisfeita. E não esquece de curtir o vídeo se você gostou, me conta aqui nos comentários o que você achou. Beijos e até o próximo vídeo.